Saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da colina, aqui no canal Falando de Vasco, beleza, galera? Antes das informações, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Nos ajude aí a chegar à marca de 1000 inscritos, beleza, galera? Tá indo, tá aí devagarinho, mas tá indo. Meu muito obrigado, minha gratidão. Agora vamos lá, sem enrolação, sem papo, tá? Atrasado aí, vambora que vambora. Galera, eu trouxe aí no vídeo passado uma informação sobre o ex-técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, aquele português, falastrão, fez nada aqui no Vasco, ficou aí falando um monte de besteira na rede social. Então, eu não lembrava o nome do canal e eu fiquei aqui prometido de trazer. O canal que ele foi ceder uma coletiva lá para eles, para os colegas lá no YouTube, foi o Expresso KTO 1923, tá? Dando honra aí, tá? Pela informação que eu trouxe ontem, mas não saber o nome do canal, tá? Então tá aí, Expresso KTO 1923, que faz um excelente trabalho. Se você não é inscrito, seja inscrito lá no canal dos amigos aí, que fala muito sobre futebol, fala muito do Vasco da Gama, tá? Trouxeram aí o Sapinto na sua live aí, o Sapinto, ó, meteu malha no Castan, meteu malha no Benítez, meteu malha no... Fez uma lenha, meu irmão, na live lá, chamou a atenção, e é o que eu falei, tá? Falei que já foi, o seu tempo era para falar, não falou, agora quer ficar falando. É complicado, tá? Vamos lá. O jogo treino hoje, defesa contra ataque no Moacir Barbosa, tá? Sendo em treinamento, Moacir Barbosa, Fábio Carini botando a galera aí para correr nesse sol quente já, que domingo agora, contra a equipe do Santos, é tiro, porrada e bomba, irmão. Tá aí, o jogo aí, que eles colocaram lá como treino, o ataque dando seu jeito de fazer aí, tá? Aquilo que eles ficaram 22 dias aí sem jogar contra times da Série A, tá bom? Só fazendo aí as suas temporadazinhas aí com os times fracos, menos expressivos, que também não deixa de ter sido vergonhoso, já que o time titular não conseguiu fazer o gol, pelo contrário, só perderam, né? Então ele tá botando aí defesa contra ataque, tá? E são os titulares, beleza? Então o jogo foi muito bom. Hoje teve, tá, a coletiva de apresentação oficial do Lorde Augusto. Ele já chegou vestindo a camisa do Vasco. Quero falar sobre isso, tá, com você, torcedor vascaíno, sobre uma educação que a gente precisa ter, tá, como torcedores. Então o que acontece? O cara já chegou vestindo a camisa do Vasco, tá, polêmico ao extremo nas suas redes sociais. A gente esperou o cara chegar aqui grandão, conforme ele prometeu, de fato, tá? E na sua coletiva ele me traz uma visão totalmente diferente daquilo que eu entendi. Deixa seu comentário, beleza? Então, antes da sua chegada, ele fez uma live do time turco para entender, para liberar ele, já que não estava sendo feliz lá, queria uma melhoria de vida para sua família, ele deixa isso claro. Ele queria que o atleta, né, ou seja, o artista, né, não sufoque o artista, deixa o artista ser feliz, deixa eu ir pro Vasco da Gama, eu quero jogar no Vasco da Gama, entendeu? Deixa eu ir pro Rio de Janeiro, deixa eu pegar minha família. Isso era tudo uma oportunidade que ele precisava de ter, tá, para vir jogar no Vasco da Gama. Por isso que ele fez essa live e deu muito certo, viralizou. A intenção dele era muito pessoal, aquilo a gente não captou, a gente viu como, e tá viralizando para vir para cá, charlatão. Eu entendi dessa forma, muito, tá, particular. Por quê? Na entrevista foi perguntado por que da live, ele explicou, ele tinha feito uma promessa à sua avó, que queria vir estar jogando no Vasco, e quando viesse vir jogar no Vasco, ele ia trazer a sua avó, tá, que eu não sei se tá em vida ou não, tá? E também, quando eu era pequeno, em Angola, tá, lá na base deles, lá de Angola, ia sempre, né, os olheiros pegar e sacar os jogadores e trazer para a Sul-Americana, né, especificamente aqui para o Brasil, tá fazendo aí a formação dos atletas. E um dos seus colegas, chamado Geraldo, foi selecionado para vir jogar no Curitiba. E ele sempre teve o sonho de vir jogar, tá, no Vasco da Gama, mesmo conhecendo muito sobre o Vasco, tá? Conheceu o Edmundo, conheceu o Romário, os lendários, né? Veio mundialmente aí, conhecia o Vasco também pela sua história dos escravos, trabalhístico, né? Defesa dos trabalhistas.
e toda a sua grandeza. Então, o Lodi já tinha conhecimento sobre o time de regata Vasco da Gama e sempre chamando um clube de grande. Então, era mais um desejo de infância e hoje ele viu uma oportunidade, oportunizou a ele pelas redes sociais e hoje ele está aqui. Agora, o que ele apresentou dentro de campo, aí é totalmente diferente. Falando sobre a adaptação, que foi perguntado, ele fala que o calor de Angola é totalmente diferente do calor daqui do Rio de Janeiro. É abafado, entendeu? É seco e tem essa adaptação. O cara chega nas redes sociais e fala que vai chegar e gosta desse tipo de jogo contra o Flamengo e vai tumultuar, irmão, a gente vai esperar que o cara faça isso, porque nós estamos carentes de atletas assim como ele. Tá? A gente está carente de atletas que chegam para poder resolver o nosso problema, que está há mais de 23 anos, irmão. Tá? Há mais de 23 anos. Mas tem a fase de adaptação. E vou te falar, entendeu? É um cara que chega aí, joga pelos dois lados, lado direito e lado esquerdo, ele foi perguntado, entendeu? Não tem preferência, mas ele também é sincero que ele não conseguiu entregar ainda o futebol. E agora, o Fábio Carille tem dito, tá? Que já mudou a sua opinião, que antes estava falando que ele estava atropelando os pés com as bolas. Tá? Agora está falando que ele está melhorando os seus treinos. Então é a fase de adaptação, cara. É muita fase de adaptação. O cara me sai de um futebol português. Ele foi formado lá na categoria de base do Sport de Portugal, onde ele também teve seu companheiro, que hoje divide junto a camisa do Vasco, junto com ele, que é o Nuno Moreira. Eles foram formados no Sport de Portugal e hoje ele está aqui, realizando seu sonho. E com certeza esse cara vai dar gás no Vasco, cara. Eu tenho fé, tá? Ele não pode ser isso tudo, mas também não quer dizer que o cara seja de ruim de todo, tá? Então, tendo vontade, garra, meu irmão, isso pra gente aqui já é tudo, tá? Então, a gente só precisa ter calma de adaptação do atleta, coisa que a gente não entende, tá? A gente não entende. Vamos dar continuidade. Antes da entrevista, tá? Da oficial, a apresentação oficial do Lodi Augusto, teve aí duas homenagens. A homenagem ao atleta João Vitor e Hugo Moura, tá? Foram feitas algumas perguntas para eles, receberam a camisa número 50, que a homenagem era referente a 50 partidas feitas pelo Vasco da Gama, tá? Hugo Moura, ele fala e responde aos artistas, os jornalistas, né? A sua passagem, que ele é cria do Flamengo, ele foi jogar no Curitiba, depois ele foi parar em outros times até chegar ao Atlético Paranaense, e de lá ele veio pro Vasco. Chegou com muita dúvida, tá? A galera aí pegando muito no pé dele. A fase de adaptação dele aqui foi terrível, já que ele veio de falhas grotescas, principalmente contra ano passado, quem lembra, tá? Ele me entregou algumas bolas no meio de campo pro Atlético Mineiro, onde o Vasco aí apanhou de 3-1 quando foi jogar lá no campo deles, tá? Quase a mesma falha igual do Ryan. E o João Vitor também foi muito questionado, tá? O João Vitor foi muito questionado pela questão que foi um baita de um zagueiro ano passado, tá? Baita de um zagueiro expulso, tá? Não pelo seu futebol, mas pela quantidade de cartões vermelhos que ele recebeu ano passado. E também aquela resenha que ele teve com o torcedor, me lembra aí, eu não lembro qual foi no jogo, contra quem foi, que o João Vitor sai do campo, depois que termina o jogo, discutindo muito com o torcedor que estava na arquibancada do Vasco da Gama. Também foi mencionado isso, ele responde, aquilo dali foi uma resenha, o cara falou o que queria falar, eu falei o que eu queria falar e pronto, acabou, ficou nisso aí o juízo. Mas agora que nesse momento com o Fábio Carille, com o tempo que tem oportunizado, ele está trazendo um futebol melhor aí, tá? Entendendo um pouco mais sobre as regras aí do Fábio Carille e prometendo aí a trazer um futebol melhor, tá? E mais maduro para nós aqui, beleza, galera? Dando continuidade as informações falando de adaptação ainda, tá? A gente está falando de adaptação do Hugo Moura, chegou com muita dúvida, já que ele veio do rival, mas isso se passou. Ele veio, Lodi Augusto, sobre a adaptação, e o João Vitor também. Agora, sobre a adaptação, é o Max Domingue, tá? O canal Atenção Vascaíno Me Apura, tá? Me traz essa informação que o Max Domingue, o queijo suíço conhecido aqui no canal falando de Vasco, tá? Tá metendo o pé do Vasco da Gama, tá? Ó, tá sendo emprestado para o time de Toronto, tá? Da MLS, tá? Tá sendo emprestado, vai passar uma temporada. Não se sabemos ainda o contrato dele, se vai ter que comprar o atleta, né, no findor aí do seu contrato, ou se vai ser simplesmente
um empréstimo, ou se vai ter o Miguel, um cascalho aí por empréstimo aí do jogador. Tomara aí que, né, faça uma grana entrar através do Max Domingo, porque não se adaptou. Não foi jogar em Brasília, não foi jogar na Amazonas, não foi jogar o Campeonato Carioca, não jogou, tá? Um atleta que foi caro, 2 milhões de euros, que para nós em reais foram 12 milhões, tá? 12 milhões para um atleta que não se usou. Ficou pagando aí salário do cara que não usou. Estava na categoria cabeças de bagre do Vasco. Ele mais uma renca, mais 7 cabeças ainda que tá aí para poder sair. Aí eu te pergunto, deixa seu comentário. Pô, 12 milhões para um jogador que não performou. O cara tinha que se adaptar ainda, que isso aí é uma ordem natural. Mas esse tempo todo para se adaptar ainda, não conseguir ter minutagem dentro de campo, pagar um atleta desse para poder deixar no banco, me traz o Deivinho, cara, é carioca, o cara tá no Atlético Mineiro, entendeu? O Vasco tá olhando para quem não quer vir pro Vasco, que é o Brian Rodrigues, cara, deixa o cara lá, o cara não quer vir, traz o Deivinho, que é vascaíno, tá doido para vir pro Vasco. Teve aí um camarada aí que falou merda aí, pô, que mundo da lua você vive? O cara já falou várias vezes que não quer vir pro Vasco, que não quer vir pro Vasco, idiota, o cara quer vir pro Vasco, não tem uma entrevista que ele fala que não quer vir pro Vasco. Presta atenção nas informações, ô cabeça de vento. Entendeu? O Deivinho é vascaíno, rapaz. Entendeu? O Vasco não quer ir lá pegar o cara. O Vasco não quer ir lá trazer baita de uma sombra, cara, pro Verrete. Vai ter jogo que vai ser pro Deivinho. O cara tá acostumado a defender títulos, tá? Defender jogos aí importantes, tá? Principalmente pela Libertadores. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, o Vasco vacila muito, cara, vacila muito, tá? Dando continuidade aqui, Neymar, conforme falei lá na entrevista lá em cima, lá do Hugo Moura e João Vitor, se ele preferia marcar ou não marcar o Neymar, Neymar aí agora se tornou, não dúvida, mas está confirmado aí que ele sentiu a lesão, não vai estar entrando em campo aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, em São Januário, que vai ser às 18h30, tá, galera? Às 6h30, tá? Vulgo 6h30, domingo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já deixa aqui seu comentário quanto tu acha que vai ser esse placar aí. Eu vou deixar o meu 2-1 aí, tá? Vascão da Gama aí, tá? Então, Neymar fora. Então, o Hugo Moura não vai precisar marcar o Neymar, beleza? Então, galera, tem aí como juiz, já foi definido, tá? Rafael Klein. Cara, esse juiz é muito F, cara. Pô, cara, ó, se eu fizer uma lista aqui, uma lista de juízes que eu não gosto, que apita contra o Vasco, esse canal vai tombar, meu irmão. Vai tombar, que vai ser o nome do juiz e os palavrões do lado. Cara horroroso, tá? Horroroso contra o Vasco, tá? E pior ainda, na sala do VAR, Rafael Traz. É outro também que não dá nada, só prejudica o Vasco o tempo inteiro quando ele está atuando contra o Vasco, e está na sala do VAR. Então, se prepara aí que tem 2 aí dentro de campo aí contra... Olha, rapaz, meu Deus, ele vai se estressar muito ruim, tá? Rafael Klein e Rafael Traz, tá? Vai ser o juiz da partida Vasco e Santo domingo, tá? Vai passar onde? Nos canais Premier, tá? FC e também na Record. Galera, tem que ficar ligado, tá? Porque toda hora a gente vai trazer aqui, que vai ser pelos canais Premier, Record, SBT, na Globo, vai mudar. Tá aí, ó, generalizado isso aí, porque todo mundo comprou um pedacinho dos direitos de transmissão, então a gente vai ficar pipocando aqui, mas sempre deixando você ligado. Beleza, galera? Olha só um detalhe aqui pra gente fechar, beleza? Só para fechar aí as informações aqui no canal falando de Vasco. Dia 30 de março, agora domingo, vai ser Vasco e Santo Brasileirão e vai passar na Record, tá? E nos canais Premier, beleza? Dia 2 de abril vai ser Melgar e Vasco pela Sul-Americana. Vasco vai Peru, Arequipa, tá? Jogar aí na altitude de 2.350 metros de altura, tá? Isso traz uma
pouca dificuldade na respiração para os atletas, mas já tem atletas que já jogaram em altitudes maiores, tá? E se comportaram muito bem. Não é tão alto assim, mas traz uma certa dificuldade. Vasco, dia 2, vai estar indo, tá, para a Arequipa, jogar aí pela Sul-Americana contra a equipe de Melgar. Dia 6 de abril vai ser Vasco e Corinthians, ou melhor dizendo, Corinthians e Vasco, tá? Pelo Brasileirão em São Paulo. Vasco vai vir, né, eles estão falando que precisa aí de 48 horas para descansar. Vai ir para São Paulo, tá? Essa vai ser a logística. Detalhe, tá? Detalhe que quem vai transmitir, tá? Ou seja, vai ser aí os caras aí que vai fazer a transmissão, vai ser o Mauro Galvão Bueno e Romário, meu irmão. Galvão Bueno e Romário. Quem tá aí com o saudável Galvão Bueno, particularmente, não tem ninguém melhor do que Galvão Bueno para poder fazer a narrativa de jogos de futebol, tá? É Fórmula 1 e futebol. Galvão Bueno, cara, não tem melhor do que ele. E melhor do que ouvir outros aí, tá? Eu vou falar aqui não, vou criar polêmica, tá? Eu tenho algumas restrições. E esse jogo de Corinthians e Vasco vai passar nos canais Amazon Prime, tá? Então, olha só, tá? Fica ligado aí que a gente vai trazer aí na Record e Premiere, tá? O primeiro jogo do Vasco. Melgar e Vasco e São Januário não saiu ainda aonde vai sair esse jogo, mas eu trago aqui no canal. E depois vai ser Corinthians e Vasco em São Paulo e vai ser nos canais Premiere, Amazon Prime. Então, faz lá aquela inscrição para não perder o jogo do Vasco e a gente vai trazer tudo aqui. Beleza, galera? Que sacolada da seleção brasileira ontem. Não perdi nem meu tempo. Eu estava no treino aí de jiu-jitsu, igual eu falei no final do canal ontem. Fui lá no meu jiu-jitsu lá, terminei lá com meus alunos, vim correndo, vim ouvindo um pouco do jogo. 4-1. E, cara, olha, a galera tá sendo muito zoada, muito massacrada. A Célia Flá, né? Que falam aí, cheio de flamenguista lá. E não trouxeram resultado positivo aí para a seleção brasileira. Meu irmão, a seleção brasileira que nós tínhamos, ó, já se passou há anos, meu irmão, há anos. Enquanto tiver esse bando aí de esses caras aí, scout aí, esses caras aí que ficam pegando seus jogadores, colocando a seleção brasileira para ter mais minutagem, para os caras aí viralizar esses seus jogadores aí para poder fazer o tal do merchandising aí, cara, é complicado. Não levar um jogador de futebol para a seleção brasileira por merecimento, pelo futebol que ele apresenta dentro da sua equipe por anos, cara, acabou. Agora aí são os proprietários dos jogadores, tá? Que ficam pegando e colocando lá na seleção brasileira porque, ó, é muita grana e a gente não tem que esperar, cara, não tem que esperar. É essa onça aí. Eu já deixei, sou patriota, patriotismo aqui, entendeu? Puro, mas infelizmente, seleção brasileira, meu irmão, ó, acabou há muito tempo. Curta, se inscreva, aperte o sininho, tá? Para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal. Não podia deixar de zoar aí aquela entrevista do Rafinha com o Romário, vai dar porrada. Aquilo foi demais, meu irmão. Acompanha nas redes sociais que tu vai ver aí. Fui, galera.